Olá, o programa Justiça nas Ruas está no ar. Hoje nós vamos tratar sobre execução penal e para tratar desse tema trouxemos até aqui o juiz coordenador das varas de execuções penais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Dr. Marcelo Loureiro, e também a doutora Sayonara Bittencourt, ela que é da 6ª Vara Criminal de Vitória. Os presos, aquelas pessoas encarceradas, elas têm direitos também e entre esses direitos está a capacitação. Vamos tratar desse tema e vários outros temas durante 30 minutos aqui no Justiça nas Ruas. E para começar, vamos falar com o Dr. Marcelo Loureiro. Dr. Marcelo, o sistema carcerário capixaba, ele é uma complicação, né? São mais de 14 mil detentos hoje encarcerados. Qual é a verdadeira situação entre condenados e aqueles ainda chamados provisórios, as pessoas que precisam ser julgadas? O Estado do Espírito Santo tem hoje o melhor parque prisional do Brasil. Nós temos aproximadamente 14 mil pessoas sendo mantidas presas, com aproximadamente 60% dessas pessoas condenadas e 40% desse montante aguardando a decisão judicial. O Espírito Santo tem, nos últimos meses, em especial nessa atual administração do Tribunal de Justiça, investido muito na humanização desse sistema, com a criação de várias atividades que podem melhorar a situação dessas pessoas e dando condições para que elas sejam reinseridas ao seio da sociedade em condições melhores, que elas possam retornar após o cumprimento dessa pena, se for imposta, em condições de participar mais ativamente, com dignidade, contribuindo para a melhoria do dia a dia da sociedade capixaba. Doutora Sayonara está ali na porta de entrada desse sistema, já que a senhora é ali da 6ª Vara Criminal de Vitória. O que leva tanta gente às cadeias capixabas, doutora, na opinião da senhora? A sensação de impunidade. A pessoa pratica o crime, pratica o fato, sabendo que ele poderá não ser preso, poderá não ser punido. Mas por que isso acontece? Há uma morosidade do judiciário, são muitos processos. Quais são os aspectos que levam a isso? Não, a morosidade não é tanta. Eu acho que nós estamos fazendo por onde, estamos melhorando muito, estamos julgando mais rápido. É a sensação realmente de impunidade que a pessoa tem. É uma questão até moral, é um princípio. Isso vem no brasileiro. Ele acha que ele pode praticar, que não será punido. Eu particularmente... Ele será punido. Eu particularmente como repórter, doutor Marcelo, já vi várias vezes o sujeito matou 2, 3 pessoas, cometeu vários crimes e ele diz simpaticamente que não cometeu aquele crime, né? Ele tem dentro dele, como disse a doutora Sayonara, que ele não cometeu aquele crime. É isso mesmo, é essa sensação que leva a se cometer mais crimes, já que a reincidência também é grande. Na verdade, o Estado do Espírito Santo tem investido muito nos últimos anos na estruturação das polícias civil e militar. Isso tem contribuído para diminuir essa sensação de impunidade. As prisões, o número de prisões tem aumentado e o esforço do Poder Judiciário é, num julgamento rápido, dar uma resposta à sociedade e diminuir essa sensação de impunidade. O que nós percebemos é que a ação policial nas ruas tem trazido muitas pessoas presas em flagrante delito para dentro do sistema e o papel do judiciário nesse momento histórico é julgar rápido, condena ou absolve, mas a decisão judicial tem que ser da forma mais rápida possível. Segundo o doutor Marcelo, doutora Sayonara, aumentou então a entrada de pessoas no sistema, né, no sistema carcerário, devido à ação mais proeminente das polícias civil e militar. Nós temos um dado aqui da produção que diz que quase 6 mil pessoas, de janeiro a maio, a gente está falando aí de 5 meses, mais ou menos 1.000 pessoas por mês deram entrada nesse sistema. Então, quer dizer, não é o sistema que é moroso, é a eficiência que está colocando mais pessoas atrás das grades. Sim, claro, está sendo atuada, a polícia está atuando. Certo? Nós também do judiciário. Há um volume muito grande, é claro que há um volume, mas nós estamos fazendo por onde? Estamos julgando mais rápido, estamos tentando buscar as formas mais rápidas de que o processo judicial possa ser concluído, certo? A chegar à fase da execução. O que se percebe no Espírito Santo, doutor Marcelo, muita passionalidade também, né? Se mata por banalidades no Estado. A que se deve isso? A um sistema educacional falha na família? O que leva as pessoas a matarem tanto no Espírito Santo, na opinião do senhor? O crime de homicídio ele tem uma peculiaridade que é muito difícil a pessoa ser presa em flagrante. Quando esse crime é descoberto, normalmente com o aparecimento de um corpo, nós precisamos de um trabalho muito bem feito pela polícia técnica. Esse investimento hoje nós estamos fazendo. O número de inquéritos que estão sendo solucionados com a identificação do autor desse tipo de crime tem aumentado muito em nosso estado.
Certamente, nesse caminho, se nós continuarmos seguindo esse caminho, nós teremos, num espaço de tempo razoável, essa diminuição da sensação de que as pessoas praticariam crimes sem punição. O objetivo é o Estado estar cada vez mais organizado para que esses inquéritos cheguem a uma solução com o apontamento da pessoa que foi autora daquele crime, que ela seja submetida ao julgamento nos tribunais do júri de nosso Estado. Pegando carona nessa fala do Dr. Marcelo, qual o papel da sociedade, doutora Sayonara, para ajudar a justiça, ajudar a própria sociedade a se livrar desses números tão ruins? Olha, a primeira eu acho que é a família, né? A cultura, a escola, é levar o conhecimento, é mostrar que não há necessidade de praticar um crime, seja ele de homicídio ou não, para que a pessoa possa ter um direito reconhecido. Começa por aí. Em segundo plano, nós temos que ver que a sociedade tem que ajudar. A sociedade tem, por exemplo? Sim, a sociedade tem que participar. Ela tem que entender que o fato de ter praticado crime, aquela pessoa, ela será punida, mas ela vai retornar ao meio social. Então ela precisa de ser cuidada, tratada e oferecida a ela uma situação melhor para que ela não volte a ser um reincidente. Então a sociedade, nesse momento, ela tem um papel assim, fundamental, certo? Em reconhecer que houve sim uma falha daquele ser humano, de alguma forma, a nossa lei através do Estado, através do juiz, disse que ele é culpado ou não, mas a sociedade tem que entender que ele está ali, ele vai ser tratado, mas ele vai ser reinserido. Ele vai voltar para o nosso meio. Mas é essa percepção que o judiciário tem hoje, doutor Marcelo. As pessoas estão sendo ressocializadas, elas estão sendo socializadas novamente, já que elas ficaram um período fora desse convívio porque cometeram algum crime? O esforço é muito grande. Nós temos vários presos em salas de aula hoje dentro do sistema regular de ensino, temos cursos de capacitação profissional. Os presos votam hoje? Os presos provisórios. Tem direito a votar, né? Tem direito a votar. Nós tentamos colocar sessões eleitorais em todas as unidades prisionais de presos provisórios do nosso Estado. É uma articulação complexa, mas o esforço é grande para que se garanta a essas pessoas o direito de votar. E o objetivo nosso é criar um ambiente humanizado dentro das unidades prisionais para que essas pessoas estejam cada vez melhores na condição de retorno ao convívio social. A escolaridade, a capacitação profissional, a atenção da família é fundamental para que essas pessoas retornem numa condição melhor para contribuir para a evolução do nosso padrão social como um todo. Aí eu volto à questão, doutora Sayonara, da ressocialização, da aceitação desse sujeito à sociedade, né? Muitas vezes ele é discriminado. Quem daria emprego a uma pessoa acusada de homicídio, de estupro ou de qualquer outro crime? Olha só, hoje nós temos um trabalho muito bonito no Estado. Várias empresas são conveniadas com a Secretaria de Justiça e elas dão oportunidade, sim. Tem muitos, inclusive conosco. Na nossa vara, inclusive, lá nós temos 3 reeducandos, nós temos 3 presos, semiaberto trabalhando. Um projeto recentemente sobre isso. Trabalhando conosco. A gente tem que lembrar que a pessoa, ela pratica o crime, ela tem que entender que ela está sendo punida por aquele ato dela, mas que ela tem condições de retornar ao convívio e viver de forma diferente. Para isso depende de como ela foi tratada dentro desse sistema. Também, ela tem, e está sendo oferecido pelo Estado. É aquilo que o doutor Marcelo já falou, nós temos lá salas de aula, a pessoa aqui fora, ela nunca estudou, muitos deles são analfabetos. Nunca foram para uma sala de aula. O projeto Maria Marias, por exemplo, também, é fantástico. Também, está fantástico. Você vê a parte do coral, você vê a parte de esporte. Tem muita coisa. As pessoas, a sociedade precisa, inclusive, de conhecer isso. Eu vou continuar com a senhora, doutora Sayonara, para a senhora ser mulher. Muitas das mulheres do projeto Maria Marias, inclusive, eu diria até que a maioria, entraram no mundo do crime por meio dos maridos, dos namorados, dos companheiros e 99% por conta das drogas. É isso mesmo? É isso mesmo. É uma realidade dura, infelizmente, né? É uma realidade dura. Eu diria, talvez por falta de conhecimento, por falta de cultura, por falta de oportunidades. A mulher, ela acaba se envolvendo emocionalmente.
com o marido, com o namorado, ela deseja algumas coisas e ela acha que aquela situação, aquela facilidade, aquele dinheiro fácil pode levar ela a uma outra situação. Primeiro o amor, depois o dinheiro fácil. Isso aí. Então ela se permite a essa situação e depois ela cai em si e vê que aquela vida ali é muito pior para ela. Ela tem condições de conseguir isso através de outra maneira, através da cultura, através do estudo, através do trabalho. Né? Muitas dessas mulheres, doutor Marcelo, são negras e pobres. Isso ainda perdura no sistema carcerário capixaba? Curiosamente, eu não verifico no sistema prisional um perfil de maior parte de negros, não. Eu sempre ouvi esse comentário e efetivamente não é isso que se verifica. As pessoas presas, de um modo geral, são pessoas de pele clara. Não sei o que isso pode representar numa análise mais profunda, mas efetivamente não é uma verdade essa de que os negros compõem a maior parte do universo prisional, acredito que do Brasil. O que a gente tem que investir efetivamente é que a capacitação profissional é fundamental. O empresariado hoje, ele não se preocupa objetivamente se aquela pessoa esteve presa ou não. A preocupação do empresário moderno é essa pessoa tem condição de efetivamente realizar um bom trabalho ou não. Se nós capacitarmos esse preso, existem vários segmentos econômicos que absorverão essa mão de obra sem nenhuma dificuldade. A construção civil, algumas indústrias, setor de serviços. Desde que essa pessoa esteja preparada para exercer a atividade profissional, ela será absorvida pelo mercado e é isso que nós temos verificado de forma muito clara quando lidamos com os segmentos industrial, de serviços e quando observamos o comportamento das pessoas que estão sendo presas, estudando, se capacitando com cursos oferecidos pela Sejus, pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, com formação, com capacitação nas unidades prisionais. Elas serão recebidas pelo mercado sem muita dificuldade, desde que estejam preparadas para o trabalho. Doutora Sayonara, aumentou bastante, né, ao meu ver, ao ver da análise da sociedade, o número de universitários, de pessoas com curso superior reclusas hoje, cometeram crimes, estão reclusas. Gostaria que a senhora desmistificasse aquela situação de que todo mundo acha de que o preso universitário com curso superior, ele tem que ficar numa cela especial. É isso mesmo? Como é que funciona isso? Olha só, preso provisório, ele tendo um curso superior, ele realmente, a Constituição garante uma sala separada para que ele possa ficar. A partir do momento que ele é um condenado como qualquer outra pessoa. Tá certo? Ele é um sentenciado, ele é um condenado. Então ele vai para uma sala, para uma cela junto com as outras pessoas. Então isso é só durante o período do processo. Então durante o processo é uma garantia constitucional. Regalia nenhuma depois disso. Não, tramitou não, julgado. Não, ele é um condenado como qualquer outro. Ok. Nós estamos conversando com o doutor Marcelo Loureiro e também com a doutora Sayonara Bittencourt sobre execução penal. O programa Justiça nas Ruas volta já em um minuto. Letícia, já ouviu a palavra carta magna? Sabe o que significa? Não. Tem nem ideia? Não. Faço nem ideia. O que é isso? Nunca ouvi falar. Carta magna? Não sei não. Não. Tem nem ideia? Não tem ideia não. É mesmo que Constituição. Sim, já ouvi falar, só no momento não sei exatamente. Não, nem sei do que se trata. Nem sei o que é. É o que é isso? Marzinho, o senhor sabe o que significa carta magna? Carta magna? O mesmo que Constituição. Carta magna é o mesmo que Constituição. Olá, o programa Justiça nas Ruas está de volta. Estamos debatendo a Lei de Execuções Penais, ela que é de 1984. Aí eu pergunto à doutora Sayonara Bittencourt. Doutora Sayonara, é uma lei antiga, ela precisa ser reformulada e quais benefícios ela trouxe para a população carcerária no Espírito Santo? Olha, não é uma lei antiga no sentido do que ela prevê. É uma lei, inclusive, apesar de ser antiga no ano em que ela foi editada, né? Ela é uma lei que está atual. Nós temos ainda muita coisa a fazer para que a gente possa realmente fazer com que a lei esteja presente em toda a situação. A lei de execução penal é uma lei sempre nova. Depende da interpretação do juiz? Não. Nós temos muita coisa. O Estado ainda tem muito a fazer.
Os direitos do preso estão ali dentro, as obrigações também, é claro. Nós estamos caminhando para lá. Nosso Estado, por sinal, nós estamos caminhando muito para poder conseguir oferecer ao preso tudo aquilo que a Lei de Execução Penal já previu há muitos anos. Então, não podemos dizer que é uma lei antiga. Nós ainda tem muita coisa que está ali que a gente ainda não conseguiu realmente realizar num contexto e tudo. Recentemente, como o doutor Marcelo já falou, nós estamos começando com uma série de coisas que nosso Estado não tinha, como os conselhos da comunidade, a participação da comunidade dentro da execução penal, certo? Dentro do sistema carcerário. E é novo, e isso está previsto na Lei de Execução Penal. Doutor Marcelo, o que é essa APAC, o que é essa criação desses conselhos da comunidade? Como é que funciona isso na prática? O caminho que nós identificamos como melhor traz a necessidade clara de participação da sociedade no acompanhamento da execução penal. As pessoas em cada região em que nós temos unidades prisionais estão se interessando mais pelo acompanhamento desse sistema, conhecendo a complexidade do quadro e participando, apontando soluções, identificando problemas, acompanhando a situação caso a caso e contribuindo muito para a humanização de todo esse sistema. Nós temos uma experiência muito interessante no estado do Espírito Santo, em Cachoeiro do Itapemirim, chamada APAC. É uma unidade diferente, uma unidade que as pessoas da comunidade participam da administração e nós temos uma humanização muito melhor, um custo muito mais reduzido, pessoas todas que estão presas no local trabalham, seja no regime semiaberto e agora no regime fechado que nós estamos implementando. É um modelo muito interessante para nós seguirmos. A APAC hoje existe em 23 países. Nós temos o Estado de Minas Gerais como a maior referência desse sistema no mundo e o Espírito Santo está se esforçando para trazer mais unidades para nosso território, para que efetivamente, com os conselhos da comunidade, nós tenhamos um sistema de cumprimento de pena muito melhor. Mas qual seria o papel efetivo desse conselho? O que ele faria junto à sociedade? O que ele efetivamente traria de benefício para a sociedade? Os conselhos da comunidade fazem regularmente fiscalização das unidades prisionais, apontando falhas, desde questões relacionadas à alimentação, assistência médica, situação física das celas onde as pessoas estão sendo mantidas, a relação entre a administração da unidade com o empresariado local para viabilizar essa integração, capacitação, orientam os diretores das unidades para que a capacitação para exercício de uma profissão seja nesse ou naquele segmento, de acordo com o que a sociedade espera para absorver essa pessoa quando sair da unidade. Tudo isso é muito importante. Funciona o Conselho da Comunidade como olhos do próprio magistrado, porque está mais próximo, o juiz nem sempre tem condição de estar todos os dias na unidade prisional, mas as pessoas estando lá, elas verificam os problemas que ocorrem e trazem para o próprio juiz da comarca aquela situação que deve ser remediada e os resultados têm sido apresentados de forma muito satisfatória. Doutora Sayonara, a implantação do torturômetro pelo Tribunal de Justiça já é um passo dentro desse Conselho de Comunidade? Acho que poderia até dizer que, em parte, sim. O Conselho da Comunidade, o que a gente quer é que a comunidade realmente participe, que ela esteja ali, que ela esteja trazendo, inclusive, para o juiz da execução, o que está ocorrendo dentro das penitenciárias. Nós temos a fiscalização, né? Fazemos essa fiscalização, mas o Conselho da Comunidade, ela está em contato direto, não só com o diretor, mas também com o próprio preso. Eles podem trazer para nós essa informação. Mas como que a sociedade civil pode efetivamente participar, entrar nas delegacias, nos presídios, nas unidades prisionais, já que são civis? Sim, através dos conselhos da comunidade. Mas é um trabalho voluntário. Uhum. Mas a gente não percebe aí, muitas vezes, desculpa a expressão, mas a maquiagem de um sistema para que esses presos sejam encontrados em melhor condição, para que as cadeias sejam encontradas em melhor qualidade, quando da visita dos conselhos? Não há necessidade de marcar. O Conselho da Comunidade, ele tem o direito de ir lá o dia que ele quiser, a hora que ele quiser. Ele tem o direito disso? Tem, claro, lógico. Okay. Ele pode chegar a ququer tempo, entendeu? Ele pode verificar a situação. Daí procura uma autoridade, o Tribunal de Justiça, e coloca a situação se forem encontradas irregularidades. Sim, ele pode levar diretamente, se ele quiser, ao juiz da execução. Pode levar a informação direto. Ele pode falar com o diretor do presídio.
Ele pode mostrar o que ele viu, o que ocorreu, o que aconteceu, qual foi o tratamento que ele viu para o preso em relação, por exemplo, a um agente. Recentemente, né, doutor Marcelo, tivemos várias denúncias aí em relação à ação desses agentes, mas eu dou meu testemunhal aqui. Muitas vezes eu tenho visto aí, esses agentes são pessoas hoje já desfeitas daquele estigma, né, de pessoas sem muita cultura, sem muita educação. A gente tem visto aí estudantes de direito, profissionais liberais, assumindo essa função, concursados como agente penitenciário. Isso eleva um bocado, né, o trato pessoal, o trato com essas pessoas que estão encarceradas e esses agentes cumpridores dessas medidas. Sem dúvida nenhuma, o concurso público trouxe para dentro do sistema prisional pessoas de excelente nível intelectual, acadêmico, e a escola penitenciária tem feito uma preparação muito mais adequada. Nós temos hoje matérias envolvendo questões humanitárias, acompanhamento psicológico, treinamento mais compatível com o que o Estado pretende construir no âmbito prisional. Em relação à participação dos conselhos da comunidade, é importante que os conselheiros tenham regularmente, façam regularmente a preparação de relatórios e encaminhem esses relatórios para as instituições que controlam o sistema prisional. Um órgão internacional, como a Organização dos Estados Americanos, por exemplo, acompanha hoje muito mais um relatório feito por um conselho da comunidade do que uma informação prestada por uma autoridade. Nós temos regularmente o encaminhamento desses relatórios para o Conselho Nacional de Política Penitenciária e Criminal, para a Presidência da República, Secretaria Especial de Direitos Humanos, para o Conselho Penitenciário Estadual, para o próprio juiz da comarca. A produção desse trabalho dos conselhos da comunidade hoje ganha uma repercussão muito grande. E é importante que a gente continue fortalecendo esses institutos, essas pessoas que estão trabalhando de forma voluntária, para que o nosso sistema seja transparente. Esse é o propósito hoje da administração, em especial do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Doutor Pedro Valls Ferrosa, presidente do Tribunal de Justiça, doutora Sayonara, ele destaca sempre nas palestras dele, seja para estudantes, seja nos próprios presídios, a questão da visita íntima, que durante muito tempo no Espírito Santo foi alvo e objeto aí de críticas, né? Com até excessos dos ditos agentes que deveriam revistar principalmente mulheres. Como é que é essa situação hoje? Como é que está hoje essa situação em delegacias e presídios? Olha, em delegacia não há permissão de visitas íntimas. Nas penitenciárias e para aquele preso que ele é condenado. Preso provisório, não. Hoje nós ainda não estamos preparados para essa situação. Para os presos condenados, as penitenciárias já têm os locais próprios, tem as salas próprias para visita íntima. A mesma coisa em relação à revista íntima também? Sim, há uma discussão quanto à questão da visita íntima, principalmente para as mulheres. Mas, por um outro lado, há de se reconhecer que é muito difícil que você não faça essa visita íntima, porque, infelizmente, ainda vão para dentro dos presídios muita situação que é desconfortante e acaba piorando a situação de um preso, como a droga e outras coisas mais, telefone, celular, que faz, às vezes, uma pessoa lá de dentro fazer um controle de uma situação aqui fora. Então, há necessidade de que isso ocorra. É claro que nós estamos nos preparando com maquinário, com uma situação melhor para que não tenha uma visita íntima de maneira ruim para aquela pessoa, né, que está sendo revistada. Mas a pessoa há de entender que, por causa de uns, é necessário que isso ocorra. Certo? É a maneira que tem de se coibir, de que a pessoa entenda que, olha, não pode ir lá para dentro. Mas é um direito do Estado hoje ainda fazer essa revista, para que não entre esse tipo de material. Não é que é um direito do Estado, né? É uma necessidade. Se faz para coibir, proibir determinadas coisas que estão sendo levadas lá para dentro que não é permitido. Aí entramos naquela pergunta que eu fiz no primeiro bloco à senhora, né? O amor e a paixão das mulheres pelos detentos, né? Inclusive mães levando armas, drogas. Sim, mas olha só, não é só o amor e a paixão. Aí também entra uma outra questão, ameaça e a situação que essas mulheres são expostas. Muitas delas vão no intuito achando que vão ajudar o seu ente que está lá dentro preso, que muitas vezes alega uma ameaça, certo? Às vezes uma ameaça aqui fora, não é só lá de dentro. Então elas fazem isso por medo, fazem isso muitas vezes preocupadas que aquilo possa levar um mal maior ao seu ente. Doutor Marcelo, essa ameaça também é crime.
Eu ameaçar alguém, coagir alguém para levar determinada substância ilícita para dentro da cadeia é crime também. Esse preso já condenado ao provisório, ele pode responder por isso também? Sem dúvida, essa ameaça caracteriza crime e o que nós pretendemos hoje no ambiente prisional do nosso Estado é revistar o próprio preso após ele ser visitado. A revista ao visitante deve ser feita de forma segura, sem constrangimento. O propósito nosso é que esse preso, após receber essa visita, quando retornar para o interior da galeria ou da cela, ele seja, sim, aquela pessoa que está presa, revistada de forma segura, para evitar que armas e drogas e celulares cheguem até o interior das unidades prisionais, fiquem no ambiente da visita. O Tribunal de Justiça tem orientado os juízes a acompanharem todo tipo de revista para que não ocorra efetivamente revistas com constrangimento excessivo criado àquelas pessoas que não têm efetivamente nenhuma relação com o crime praticado e que são expostas a situações vexatórias, constrangimentos desnecessários, já que estão apenas indo visitar parentes e amigos. Doutora Sayonara, nosso tempo está chegando ao fim, Justiça nas Ruas está chegando ao fim. Um minuto para a senhora fazer as suas considerações sobre o programa de execuções penais, sobre a lei de execuções penais aqui no Espírito Santo. Acreditar que o ser humano, apesar de ter praticado um fato que é considerado crime para a nossa lei, ele é possível de modificar, ele tem condições de modificar, ele pode ser uma pessoa melhor, ele tem condições de voltar ao convívio familiar e social de uma maneira correta, melhor e mais satisfatória, porque é com ele que nós vamos conviver. Doutor Marcelo, o senhor concorda? Sem dúvida alguma, eu acho que o grande investimento da sociedade é na melhoria do sistema, com esse ponto visto de forma muito clara. Essas pessoas retornarão ao convívio. Não há pena perpétua nem pena de morte no Estado brasileiro. O que nós pudermos fazer pela melhoria do sistema prisional, nós vamos estar fazendo de forma indireta e quase direta pela melhoria do sistema do Estado como um todo. A gente costuma dizer que nós conhecemos o grau de civilização de um povo pelas suas cadeias, né? Quando nós entramos nas cadeias é que nós vemos efetivamente a qualidade daquela sociedade. Na opinião do senhor, nosso grau de civilização como anda? Se nós considerarmos hoje o padrão das cadeias do Espírito Santo, nós estamos avançando muito. Nós temos como melhorar bastante, humanizando mais o sistema, investindo numa melhor relação interpessoal entre agente, direção de unidade, presos, familiares, autoridades, tudo isso precisa ser ajustado e melhor trabalhado. Mas grandes passos foram dados, o Espírito Santo hoje é uma referência com o reconhecimento do Conselho Nacional de Justiça e nós estamos investindo muito nessa linha de trabalho, humanização do sistema e uma melhoria na relação interpessoal entre todos que atuam e estão sendo mantidos presos nas unidades prisionais do Espírito Santo. Ok, por meia hora o programa Justiça nas Ruas conversou com duas feras do direito capixaba. Foram eles o juiz coordenador das varas de execuções penais do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, doutor Marcelo Loureiro, e a doutora juíza Sayonara Bittencourt, ela que é da 6ª Vara Criminal de Vitória. Encerramos mais uma edição do programa Justiça nas Ruas. Continue com a nossa programação. TV Justiça, Cidadania e Transparência para você.